Políticas públicas não surgem do nada. Por trás de cada decisão, governo, conflito internacional, filme, discurso ou transformação social, existem pessoas, crenças, emoções, incentivos e formas específicas de enxergar o mundo. Compreender políticas é, antes de tudo, compreender mentes. Sejam muito bem-vindos ao Minds Behind Policies, em colaboração com o Diplomatique, o podcast que explora as ideias, comportamentos e os processos invisíveis que moldam a política, a sociedade e os desafios do século XXI. Eu sou a Ana Luísa Neves e estou com a minha colega Júlia Ranteloto. Oi, pessoal! Hoje nós temos o prazer de receber Kênia Valéria Micaela de Souza Noronha. Kênia é graduada, mestre e doutora em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR. Também realizou pós-doutorado nos Estados Unidos, com atuação na University of Wisconsin-Madison e em Northwestern University pelo programa Fogarty. Atualmente é professora do Departamento de Ciências Econômicas na UFMG e pesquisadora do CDPLAR, Programa de Pós-Graduação em Economia e Demografia da Universidade. Também coordena o GESC, Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade. Sua trajetória acadêmica se concentra em temas centrais para entender os desafios contemporâneos da América Latina, como economia da saúde, envelhecimento populacional, acesso aos serviços de saúde, desigualdades sociais em saúde, desigualdade de renda e avaliação de políticas públicas. Kênia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, boa tarde, Ana Luísa, boa tarde, Júlia, né? Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer, né? E uma honra estar aqui com vocês e vamos ter uma conversa produtiva. Obrigada, gente. A gente que agradece. Bom, antes de mergulharmos, nesse tema principal, a gente gostaria de entender um pouco sobre a sua trajetória. Kênia, ao longo da sua carreira, você transitou entre economia, saúde pública e políticas sociais, áreas que muitas vezes são tratadas ali separadamente. O que despertou o seu interesse em investigar a relação entre desigualdade e saúde? E ao longo desse percurso, o que mais mudou na forma como você enxerga o papel das políticas públicas na produção do bem-estar? Então, vamos lá. Então, durante meu curso, né, de graduação em economia, os temas que mais despertavam atenção estavam relacionados à economia aplicada, principalmente nas temáticas da área social. Isso sempre me chamou a atenção. Então, na minha graduação, eu acabei trabalhando com a economia da educação, que foi tema, né, da minha monografia. E durante o mestrado, eu transitei para a área da saúde e acabei também, no doutorado principalmente, me aproximando também do curso de demografia, que foi muito importante na minha formação, né, para entender essas questões relacionadas à economia da saúde, por conta da interface que tem nessas áreas. Então, a economia, de uma forma particular, ela se preocupa com questões relacionadas à eficiência na alocação de recursos, e é um ponto fundamental. Só que também tem um ponto crucial na análise econômica, que é como esses recursos são alocados e distribuídos entre os diferentes setores e também entre os indivíduos na sociedade. Então, foi por esse caminho que eu resolvi percorrer. Então, eu queria discutir a eficiência, mas sem abrir mão e mais ainda, dando um tópico, né, uma ênfase maior na área de desigualdade, que tem a ver com a questão da distribuição dos recursos. Então, a gente tem que discutir eficiência, mas a gente não pode deixar de lado os aspectos relacionados à distribuição, à equidade, sobretudo no contexto da sociedade que a gente vive. Então, a área da economia, da educação, já estava sendo bastante debatida naquele momento que eu estava fazendo, né, o meu mestrado aqui no Brasil, mas a área de economia da saúde ainda era algo incipiente ainda na literatura nacional. Então, eu comecei a enxergar esse tópico como uma área importante para ser explorada. Então, a minha orientadora, né, a professora Mônica Viegas, que hoje é minha parceira de trabalho, e ela é coordenadora, eu sou vice-coordenadora do GESC, ela estava inserida nesse tema. Então, ela vendo meu interesse pela área social, me introduziu nesse tema, que trata de um mercado muito complexo do ponto de vista da teoria econômica, e ainda assim incorpora questões sociais. Então, era o meu mundo ali, né? Então, com essa parceria, eu comecei a explorar esses tópicos, mas sempre pensando em que medida os nossos trabalhos, né, poderiam repercutir para a sociedade e para a formulação de políticas. Então, como que isso, né, mudou então, a forma como eu enxergo o papel de políticas no bem-estar, né, políticas públicas no bem-estar? Isso é um ponto que eu acho que é interessante, que foi um ponto de reflexão para mim, sabe, assim, durante a minha formação. Então, ao longo da minha formação de economista, eu sempre acreditei e ainda acredito, né, que o mercado livre, ou seja, sem a atuação do governo, ele em vários aspectos ele consegue alocar e produzir os recursos
de forma a garantir o máximo de bem-estar para a sociedade como um todo. Mas hoje eu entendo, e isso veio talvez com a maturidade da minha pesquisa, principalmente na área social, que o mercado ele não consegue sozinho produzir um resultado que também seja equitativo, que promova, né, uma distribuição mais igualitária dos recursos na sociedade. Equitativa, melhor dizendo. Então, a meu ver, o Estado, né, as políticas sociais, elas são fundamentais para se buscar um resultado mais justo, né, do ponto de vista social. E de novo, né, em um país, marcado por profundas desigualdades sociais que são históricas e desigualdades também regionais bastante, fortes, eu percebo um espaço grande e necessário, né, para a promoção de políticas que visem buscar essa equidade. E o SUS, né, na sua essência, né, assim, na área da saúde, ela é uma política importante de restribuição, né, e de equidade. Na verdade, ela é considerada a maior política social hoje que a gente tem no Brasil, em decorrência, né, do escopo, né, do número de pessoas que ela consegue que a política consegue atender. E isso da economia da saúde no Brasil, ela passa obrigatoriamente por entender como financiar e otimizar, né, esse sistema para reduzir as desigualdades no Brasil. Muito interessante conhecer um pouco mais a tua jornada. Eu realmente fiquei, assim, impressionada com tudo que tu fez e com as coisas que tu consegue relacionar, que são coisas que parecem que são tão diferentes quando a gente pensa, Uhum, assim, no âmbito da escola, sabe? E depois que a gente percebe que é uma coisa sim. tão mais holística, que tudo tá relacionado. Então é muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é que quando a gente pensa em desigualdades, é comum a gente associar elas imediatamente à renda ou acesso a serviços. Só que pelo que tu falou, parece que essa realidade é muito mais ampla. E na tua visão, quais são os principais fatores que modam as desigualdades em saúde e como que eles interagem ao longo da vida das pessoas? Bom, aqui é uma questão bem complexa, assim, a gente não vai conseguir exaurir tudo né, na resposta que eu vou dar, mas eu vou tentar mencionar, né, os pontos principais. Um fator, né, que é o que vocês mesmos mencionam, é a renda, né, então a renda claramente ela propicia, né, um acesso diferenciado ao serviço de saúde. No Brasil, né, em particular, a gente ainda tem questões, né, relacionadas à cor e a gênero, né, então, por exemplo, mulheres negras, elas muitas vezes, né, elas apresentam as piores condições de acesso e os piores desfechos em saúde. Então, é um grupo vulnerável que ele de fato requer políticas direcionadas para esse grupo, sobretudo pela condição de vulnerabilidade que elas se encontram na nossa sociedade muito desigual. Então, não é só uma desigualdade de renda, né? A nossa desigualdade ela se perpetua relacionado também à questão de gênero e à questão da raça, né, cor. Um outro ponto é a escolaridade também, né, que a gente também tem uma desigualdade muito grande no nível de escolaridade das pessoas, e ela tem um papel fundamental também na questão, da saúde, né, por quê? Porque a escolaridade ela molda o indivíduo, né, a capacidade do indivíduo de compreender, e aderir a tratamentos, né, sobretudo tratamentos preventivos. Agora, um outro papel que eu quero destacar aqui é o próprio desenho do sistema de saúde brasileiro, né, que pode contribuir para essas desigualdades. Então, no Brasil, a gente tem um sistema de saúde misto, onde coexistem, né, o SUS, que é um sistema, né, o sistema público, e o privado, que tem como principal via de acesso, né, os planos de saúde. Então, esse desenho, ele gera um duplo acesso ao serviço de saúde, para aqueles que têm condições de adquirir um plano. Então, obviamente, isso vai se traduzir em uma desigualdade de acesso. Mas é importante mencionar, e as evidências empíricas para o Brasil, elas mostram claramente isso, é que o SUS ele tem um papel fundamental na redução dessas desigualdades. Então, só para vocês terem uma ideia, né, antes do SUS, a gente tinha no Brasil o que a gente chamava, acho que é um termo até forte, mas eu acho que vale a pena dizer, ainda mais que aqui é um podcast, né? Eu acho que eu posso ser um pouco menos rigorosa do ponto de vista dos termos, né? Mas é o que a gente tinha de indigentes sanitários, isso está na literatura. Então, para as pessoas que não tinham acesso via sindicatos, INAMPs e NPS, o acesso a essa época, né, antes do SUS, dependia muito da caridade, das instituições filantrópicas, de doações. Então não tinha uma política pública de saúde unificada, universal. Então o SUS ele traz muitos avanços nesse sentido. Então, quanto mais estruturadas, né, são as políticas do SUS, quanto mais organizado está o SUS, melhor é o acesso para essas camadas mais pobres e mais necessitadas.
Então, tem evidências mostrando que, por exemplo, o aumento da cobertura da estratégia de saúde da família, que é uma política do SUS direcionada para ampliação da atenção primária, ela ampliou, né, o acesso às camadas mais pobres da população. As evidências, de fato, mostram que houve uma redução, né, das desigualdades sociais no acesso a cuidados preventivos, com implicações importantes para a saúde, como, por exemplo, melhoria no cuidado, do acompanhamento do cuidado pré-natal e redução da mortalidade materna infantil. O grande gargalo atualmente no SUS é o cuidado da atenção secundária, que são os serviços especializados. Eu acho que é onde a gente observa a maior desigualdade, que inclui, né, serviços de reabilitação e serviços de média complexidade. Mas sem o SUS, a situação dessas pessoas seria muito pior. E outra questão, né, que ocorre no Brasil e que contribui para acentuar essa desigualdade social no acesso, é a presença, né, a gente é um país de extensão territorial muito grande. Então a gente apresenta muitas áreas no Brasil com baixa densidade demográfica, áreas remotas, né, onde você tem o que a gente chama de vazios assistenciais, ou seja, bolhas no Brasil onde a oferta de serviço de saúde é muito incipiente. E não é tão fácil equacionar, né, levar, o cuidado para essas localidades por conta dessa baixa densidade demográfica. Então essa desigualdade, na verdade, né, ela reflete, né, a heterogeneidade regional que a gente observa no país, em localidades em que o acesso muitas vezes só ocorre via barco, por exemplo. Então isso é uma questão importante que é bastante discutida no SUS, pelo Ministério da Saúde também. Então, como esses fatores vão interagir, né, ao longo da vida das pessoas, né, perpetuando inclusive esse processo. Então, eu vou para tentar, responder esse pedaço da pergunta, eu vou usar um exemplo. Então, por exemplo, uma criança que nasce em uma área de vazio existencial, ela vai ter um pré-natal, né, o acompanhamento e o cuidado pré-natal da gestação, né, da mãe dessa criança vai ser ruim, e ela vai ter mais chance de adoecer na infância, não só pela falta de assistência, mas também por estar, às vezes, muitas vezes, em contextos, né, de baixo acesso a saneamento básico, por exemplo. Então, isso vai afetar o rendimento escolar dessa criança, o futuro que ela vai ter, em termos de posição no mercado de trabalho e, consequentemente, da renda delas. Então, com baixa renda, e dependendo de uma atenção secundária, que hoje ainda é o grande gargalo do SUS, ela vai ter mais chance de desenvolver a doença e não tratar de forma adequada, sobretudo doenças crônicas. Então, na vida, né, na vida adulta dela. E ela vai acabar envelhecendo também com menos qualidade de vida, porque isso vai ter impacto, né, na saúde dela, na questão de mobilidade física, inclusive no futuro. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Então, essas desigualdades, se a gente não faz nada para poder atacar elas logo agora, né, assim, a gente vai continuar reproduzindo essa desigualdade ao longo, né, da vida dos indivíduos e de outras gerações. E a população brasileira está envelhecendo de uma forma muito rápida. Então, se a desigualdade na atenção secundária, né, que é o principal gargalo no SUS, não for resolvida, as pessoas mais pobres, elas vão chegar à velhice com doenças crônicas não controladas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, podendo ter um risco maior de sofrer um AVC e com menos chance, né, inclusive, de acessar o cuidado de reabilitação ou de um cuidado mais adequado para poder promover, né, uma melhora, né, uma recuperação da doença, né, da saúde dessa pessoa. E isso vai gerar também para a sociedade um custo humano e financeiro insustentável, né, no Brasil nas próximas décadas. Então, além do ponto de vista individual, né, a gente tem isso do ponto de vista da sociedade e que não é só hoje, ela vai se perpetuando ao longo das gerações na medida em que a gente não consegue equacionar esses problemas. Eu achei muito interessante como você fala, como que as desigualdades associadas à saúde, elas estão ali ligadas a diversos fatores muito diferentes e que eles vão ali se retroalimentando. Então, igual você falou, se uma pessoa não tem acesso adequado, né, à escolaridade, como que isso impacta na saúde dela? E, ao mesmo tempo, se ela nasce nesse vazio existencial, como isso no futuro vai impactar a escolaridade, vai alimentando esse ciclo. Então, dentro dessa parte, né, de saúde, e especialmente essas políticas públicas, igual você mencionou no SUS, quando a gente pensa dentro nessas políticas, muitas vezes existe essa expectativa de que se a gente ampliar investimento ou criar programas universais, a gente vai conseguir beneficiar a população toda de forma semelhante. Mas na prática, né, quais que são as características que tornariam de fato uma política de saúde mais capaz de reduzir essas desigualdades, em vez de apenas ampliar a oferta de serviços? Bom,
Pensando estritamente, assim, primeiro aqui no sistema de saúde, tá? Eh, uma política que é eficaz para reduzir desigualdades e é também eficiente do ponto de vista econômico é a atenção primária, atenção básica. Então, ou seja, o cuidado preventivo, a promoção à saúde. No Brasil, a gente conseguiu, de alguma forma, ampliar isso, né, através da cobertura, da ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família. Então, a atenção básica, ela tem um custo menor para o sistema e ela é extremamente eficaz do ponto de vista dos resultados, no curto e no longo prazo. Então, o segredo de uma boa saúde, né, ao longo do ciclo de vida dos indivíduos, é investir no cuidado preventivo, né? Então, isso ajuda a reduzir a chance de desenvolvimento de doenças. E a atenção primária, ela é capaz de resolver a maior parte dos problemas de saúde, ela é bastante resolutiva, mesmo para aquelas pessoas que já possuem uma doença crônica, uma condição crônica. Por quê? Porque elas podem fazer o acompanhamento, o monitoramento, né, o cuidado longitudinal na própria atenção primária. Então, quando a atenção primária de um país ela é eficaz, ela diminui, inclusive, né, o encaminhamento daquele paciente para outros, né, níveis da atenção, como a secundária e a terciária, que é hospitalar, que custam mais caro. Então, o principal investimento que a gente tem que fazer é na atenção primária, e o Brasil conseguiu, no SUS, fazer isso, ampliou a cobertura da estratégia de saúde da família, que de fato, como eu já falei anteriormente, contribuiu para poder melhorar o acesso às camadas mais pobres da população. E a estratégia de saúde da família, ela traz uma questão importante que é a busca ativa. Então, ela contribui, nesse sentido, para reduzir a desigualdade e não no sentido de ampliar a oferta, né, você não precisa ter uma estrutura muito grande, assim, algo que custa um pouco mais, custa menos para o governo. Então, quando o governo constrói apenas um hospital, ele está ampliando a oferta. Quem acaba acessando primeiro, quem já tem mais informação, tempo e facilidade de locomoção e até mesmo que já conseguiu ter a porta de entrada ali, né, passar pela porta de entrada do sistema. A estratégia de saúde da família, ela reduz a desigualdade porque ela melhora essa porta de entrada. E ela tem uma característica que eu mencionei, que é a busca ativa, ali, né, personificada ali com os agentes comunitários da saúde. Que significa isso? Esses agentes, eles vão até a casa da pessoa, né, e para poder identificar os grupos vulneráveis, para poder acompanhar as famílias, acompanhar os indivíduos e identificar os grupos vulneráveis, para poder encaminhar essas pessoas para o sistema, em vez de esperar que essas pessoas consigam navegar sozinhas no sistema de saúde. Então, a estratégia de saúde da família, ela foi um ponto super importante, acho que foi um ponto de inflexão fundamental no sistema de saúde brasileiro, que, a meu ver, foi uma política, assim, mais exitosa, né, assim, nesse ponto de vista, para além da próxima que eu vou falar, que é a política, né, de vacinação, que também é algo extremamente relevante, e que o Brasil ele tem uma experiência muito grande em relação a isso. Então, né, assim, a política de imunização contra doenças infecto-contagiosas, né, a gente tem uma política, um programa, né, de imunização, acho que é um dos mais bem organizados do mundo e é um dos maiores do mundo, dos mais consolidados, tem, né, assim, já tem reconhecido o êxito da política, e com essa política a gente conseguiu por muito tempo erradicar diversas doenças contagiosas que tinham implicações muito fortes, né, para a saúde e bem-estar da população. E esse programa de imunização, ele tem um foco também importante nos grupos vulneráveis, e aí entre crianças e idosos, e no caso de crianças, o resultado do ponto de vista para a sociedade ele é gigantesco, porque você está ali naquela pessoa que está começando o ciclo de vida dela. Então você está evitando que aquela criança morra, então a gente, né, consegue salvar vidas, e além disso, né, a gente reduz a chance daquelas crianças né, serem infectadas, melhorando, né, a qualidade de vida dessas crianças e reduzindo o adoecimento. Bom, a questão é que essas políticas, elas têm que continuar sendo reforçadas, estimuladas, e aí é um ponto que é bem frágil, que eu vou dizer, sobretudo nesse contexto, né, de fake news, né, na falta de informação, que acaba desestimulando as pessoas a se vacinar e comprometendo essa política gigantesca e forte, né, consolidada que a gente tem ou tinha, né. Então, nesse aspecto, políticas educacionais, elas podem auxiliar muito para combater essas fake news,
E além disso, trazer evidências científicas, mas essas evidências científicas, elas têm que ser traduzidas não só em termos de linguagem, mas também em termos de imagem, para que as pessoas elas consigam ter acesso, consigam, prender a atenção dessas pessoas, para que a gente possa fazer com que a população se aproprie também dessas informações e não sejam contaminadas por essa avalanche de fake news que a gente tem observado, que não é só no Brasil, isso é uma tendência mundial, mas que infelizmente chegou no Brasil também, apesar do nosso programa de imunização consolidado, com todas as informações que a gente tinha antes. Então, esse é um ponto super relevante. E a outra questão, que é o meu último ponto que eu quero tocar aqui, mas aí não é necessariamente no sistema de saúde, na verdade, envolve outros setores, que está relacionado à saúde pública. E o que, que seria essa saúde pública? Né? Investimento em infraestrutura, principalmente em saneamento básico. Então, a gente tem uma cobertura de saneamento básico muito deficitária no Brasil, isso é um problema que a gente ainda não consegue resolver, o acesso a saneamento básico, ele é um dos fatores fundamentais para poder reduzir a exposição das pessoas, né, ao risco de doenças infecto-contagiosas e para poder ajudar, né, melhorar, né, a saúde e o bem-estar da população. Kênia, essa parte que tu falou do sistema de imunização que a gente tem e também da atenção primária, hã, no Brasil, realmente, assim, a gente tem que ser eternamente gratos ao SUS e todas essas questões, porque realmente funciona, né. Além da tá, tem as fake news, tem tudo isso, mas funciona e eles estão realmente implementando. Mas eu fiquei pensando em uma coisa, depois que a gente implementa uma dessas políticas, tem um segundo desafio que é realmente entender se ela produziu o efeito esperado. E eu sei que a gente está sempre esperando mais e mais e mais, porque a gente realmente, né, saúde pública, a gente quer que todo mundo possa ter. E nessa avaliação econômica de políticas públicas, tem algum sinal que tu consiga identificar que costuma indicar que uma política aparentemente bem-sucedida, como a da vacinação, por exemplo, ela pode estar deixando algum grupo importante para trás? Uhum. Bom, um sinal, assim, clássico, né, de que grupos estão ficando para trás, assim, é quando a gente chama de tirania das médias, assim. A política, ela parece um sucesso, porque na média, né, a mortalidade cai, o acesso subiu, mas quando a gente desagrega essas informações, né, esses indicadores de resultados, né, de políticas, por grupos, por, regiões, por cor, por faixa de renda, por sexo, a gente começa a observar que o indicador melhorou, mas não para todos os grupos. Ele pode inclusive estar, favorecendo mais os grupos, mais abastados, né, mais ricos, e está chegando pouco na população mais pobre. Então olhar só para a média, ela esconde, né, uma desigualdade. E a outra questão pode estar relacionada à simetria no uso. Então, por exemplo, o governo disponibiliza um exame preventivo gratuito para todos. Então, do ponto de vista de expansão da oferta, a política parece um sucesso. Mas quando você avalia os dados, né, e a gente de utilização principalmente, se a gente observa que só as pessoas com maior escolaridade ou maior renda estão tendo acesso, isso significa que existe algum outro elemento que prejudica o acesso aos serviços, que está específico daquela população mais pobre, que a gente não está olhando. E aí é necessário a gente observar e tentar entender. Por exemplo, muitas vezes as pessoas podem não procurar o serviço de saúde porque elas não conseguem liberação no trabalho, ou porque elas têm dificuldade de deslocamento, não consegue chegar, né, no local de atendimento. Então, qualquer política pública, para a gente entender, né, a eficácia, eficiência, é necessário que ela seja avaliada. Então, na saúde, ela não vai ser diferente. Então, existem hoje diversos instrumentos metodológicos que permitem a gente, né, realizar avaliações de políticas públicas em saúde, desculpa. E um dos aspectos que essas avaliações consideram que é o ponto da sua pergunta, é a questão da focalização. Então, é importante que essas avaliações levem em consideração se a política está chegando e ela está sendo direcionada para o grupo que eu quero atingir. Então, será que os grupos relevantes, né, eles estão conseguindo se beneficiar dessas políticas? Então, quando a gente avalia a focalização, os sinais de alerta podem estar relacionados ao desenho da política, né, ao que se considerou como fatores de inclusão e de exclusão, né, para essa política que foi desenhada, né, pode ser ter termos de grupos. Então, ou seja, a política ela pode ser um sucesso porque atendeu uma meta de sei lá, 1 milhão de pessoas, mas o dado mostra que quem acessou o serviço foi exatamente a uma classe, né, que já tinha acesso anteriormente, ou seja, tem um problema aí de erro de inclusão da política.
Enquanto a população vulnerável, que era o alvo real, que a gente gostaria de atingir, a gente não conseguiu acessar, então pode ter um problema no erro aí de exclusão. Então essas avaliações, elas permitem analisar isso, né, mas isso depende de como as políticas foram desenhadas, né, e mais ainda, se elas foram desenhadas também de forma a permitir uma boa avaliação. Então, muitas vezes a gente não consegue, assim, você está lá no calor da hora para poder promover uma política, e você não consegue pensar como que aquela política ela pode ser desenhada e feita para permitir essa avaliação. Por exemplo, um dos problemas que a gente enfrenta quando vai fazer uma avaliação, né, de política, uma avaliação de impacto, é o baseline, ou seja, quais são os indicadores, né, que estão associados aos resultados dessa política, mas como que eles estão antes da política ser implementada. Muitas vezes a gente não tem essa informação, então como é que a gente vai avaliar o antes e o depois, né? E além disso, outro ponto que é importante é definir bem o que no processo de avaliação, o controle e tratamento. O que que é o tratamento? São os grupos que, durante aquele processo de implementação, vão receber a política. E o controle seriam os grupos que não vão receber, mas que têm características próximas daqueles que receberam. Em políticas sociais, essa parte é mais complicada, porque tem questões éticas muito fortes envolvidas. Como é que você vai definir uma política que vai abranger um grupo e vai deixar outros de fora, né, que seriam, né, adequados, né, para poder receber aquela política? A nossa sorte é que, por conta, né, dessas limitações que a gente observa na área de avaliações de políticas sociais, e em particular na área da saúde, houve um avanço metodológico muito grande que permite a gente levar em consideração essas questões, né, no processo de análise, que geram resultados de impacto mais controlado, mais robusto e mais confiável possível. Então, apesar da gente ter essas limitações que são inerentes, né, ao próprio processo de implementação da política, que faz com que haja uma certa dificuldade para a gente poder analisar, hoje a gente conta com instrumentos metodológicos que permite a gente, usar esses artefatos, né, e fazer uma boa avaliação ainda diante desses problemas de, não vou dizer qualidade do dado, mas de desenho, né, desses dados. Um pouco isso, não sei se eu fui clara. Perfeito. Você falou pra gente um pouco sobre essa questão da tirania das médias e como que às vezes algumas políticas elas acabam beneficiando somente grupos que já são mais privilegiados, tanto em questão de escolaridade quanto em questão de renda. E você trouxe também alguns mecanismos, né, que a gente pode usar para poder fazer uma avaliação melhor. Mas eu queria que a gente conversasse também sobre um grupo um pouco mais específico. Eu sei que a sua pesquisa ela trata, né, tem como tema central ali o envelhecimento populacional na América Latina. E diferente de muitos países desenvolvidos, a nossa região ela está envelhecendo muito num contexto de desigualdade persistente e recursos Uhum. também muito limitados. Quais são as decisões que você acha que a gente precisa tomar agora para poder evitar que esse envelhecimento ele amplifique as desigualdades que já existem? Bom, aqui eu tenho vários pontos, assim, que eu quero abordar, assim. O primeiro é que a gente tem que investir na nossa juventude, né, tanto em termos de saúde, como também em relação à nossa qualificação profissional. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a envelhecer melhor e mais saudável. Então a Europa, ela envelheceu depois de enriquecer. E a América Latina, ela está envelhecendo antes de enriquecer. Aqui é só uma parte, assim, que o envelhecimento ele tem um processo, assim, quando a gente fala envelhecimento da população, significa que a gente está com uma proporção mais elevada de idosos relativamente a jovens, né? População mais jovem, população em idade ativa, enfim. E a outra coisa é envelhecimento individual, né, a longevidade nossa. Então a gente está tendo as 2 coisas, a gente está envelhecendo do ponto de vista da população, ou seja, nós temos então temos a gente está tendo uma proporção muito grande de idosos relativamente à população mais jovem, e a gente também está tendo uma maior longevidade. E esse processo todo está acontecendo na América Latina sem antes a gente ter feito o dever de casa, que foi o que a Europa fez. Né, então tem uma questão de questões econômicas, mas também tem uma questão, da forma como esse processo tem ocorrido aqui nesses países que tem sido de uma forma mais veloz, mais rápida do que aconteceu na Europa. Então nós estamos no final hoje no Brasil e em muitos países da América Latina, a gente está no final do que a gente chama do bônus demográfico, assim, ou seja, um momento que a gente teria para construir as bases, né, para poder ter um envelhecimento sustentável. Então, se a gente não qualificar a juventude de hoje para que ela seja altamente produtiva, não vai ter riqueza, né, gerada suficiente
para sustentar essa base de idosos de amanhã que vão ser cada vez maior número, né. Então esse é um primeiro ponto. A outra questão é que está relacionado a processo de envelhecimento da população, é que se a gente está envelhecendo, é porque eu estou tendo mais idosos e menos crianças, por exemplo. É porque a gente está tendo menos filho, então a taxa de fecundidade caiu. E aí tem uma questão aí que é bem séria, né, que é sobre quem vai cuidar da gente, né, quando a gente ficar velhinho. Então existe um recorte de gênero fortíssimo que agrava essa desigualdade. Então, se o Estado, né, e o mercado não criarem alternativas de cuidado, essa conta vai cair, como sempre caiu, nas costas das mulheres. Então, assim, as mulheres, elas é que saem do mercado de trabalho para cuidar dos pais idosos, do marido, dos seus parceiros, abrindo mão da própria renda e da própria aposentadoria. Então, ou seja, a falta de uma política de cuidados hoje, ela vai gerar uma geração de mulheres idosas e pobres amanhã, amplificando ainda mais essa desigualdade. Só que hoje, o custo de oportunidade das mulheres de saírem do mercado de trabalho, ele é mais alto. Por quê? Porque as mulheres elas estão, né, cada vez mais qualificando e conseguindo ocupar postos de trabalho que pagam mais. E muitas vezes, muitas dessas mulheres são as pessoas que estão ali a referência da família, são as né, que sustentam aquela família. Então a gente está envelhecendo, tendo pouco filhos, e não estamos pensando, né, em formas alternativas de prover o cuidado para o idoso, nesse contexto em que a gente, né, não vai ter mais uma rede de cuidado baseado nos familiares, sobretudo nas mulheres. Então é preciso pensar em investimentos, em melhorar as formas de arcar com os custos desses cuidados, e esses cuidados não é cuidado com a saúde, é o cuidado com o idoso na realização das atividades da vida diária, né? De se vestir, de tomar banho, de ir ao supermercado, fazer compra, fazer sua comida. É esse cuidado que eu estou falando que tem mais a ver com assistência social. Hoje no Brasil, ele é basicamente no cuidado familiar. Então, então esses gastos, né, desses cuidados, eles são elevados, não só em termos, desse cuidado com a saúde, mas desse provimento, desse cuidado da, né, da realização de atividades da vida diária. As políticas que a gente tem hoje no Brasil, elas existem, mas elas ainda são incipientes para lidar com isso no futuro. Então a gente tem, por exemplo, ainda temos, né, uma estrutura de cuidadores informais, que a gente chama, que é baseado nessa estrutura familiar, e cuidadores formais, que são extremamente caros, e só a população com maior nível de renda que tem condições de arcar. Então é necessário a gente pensar e desenvolver caminhos alternativos para esse financiamento. Por exemplo, desenvolver sistemas de seguro nos moldes do plano de saúde, né? Mas não só para o acesso ao serviço de saúde, mas para ajudar no financiamento desse tipo de cuidado relacionado às atividades da vida diária. Então, esses planos, para poder funcionar, a gente teria que ter uma forma de pensar, né, na adesão ao longo do ciclo de vida, porque se a gente for fazer adesão quando a gente tiver mais idoso, o plano não se sustenta, né. Então acho que é necessário pensar, né, assim, uma alternativa a isso, né, entender desenvolver esse mercado, né, de seguro para o provimento desses cuidados. Mas esse aí ainda abrange, né, uma parcela da população que tem condições, teriam condições de ter acesso a esse tipo de seguro. Então o papel do Estado ainda vai ser fundamental. Então só quem tem alta renda consegue pagar esse seguro, o envelhecimento, né, ele vai gerar uma desigualdade muito grande se o Estado não entrar de forma bastante atuante para poder também prover os serviços para esses indivíduos. Então a gente teria, né, um processo, na ausência do Estado, dos ricos envelhecendo com cuidados profissionais e os pobres envelhecendo no abandono ou no sobrecarregamento, né, das suas famílias. Então é preciso de pensar numa política nacional de cuidados de longa duração, né, integrada à assistência social e ao SUS. A gente tem isso no Brasil, né, o Brasil ele tem pensado nessa situação, tem políticas né, sendo desenvolvidas, focando nessa questão dos cuidados de longa duração que está relacionada a esses provimento, esses cuidados da atividade, da realização de atividades cotidianas, né, para os idosos. Mas ele ainda é muito incipiente e quando você pega a infraestrutura, né, por exemplo, você pode prover esse cuidado dentro do domicílio do indivíduo, né, contratando um cuidador particular, mas a gente tem crescido hoje no Brasil as instituições de longa permanência, que são os antigos asilos, que a gente não usa esse termo mais. E essas instituições, elas são você tem instituições muito bem estruturadas, mas que custam caríssimo, assim, um valor muito elevado, assim, só mesmo para quem tem alta renda que consegue ter acesso. Mas você tem as instituições de longa permanência
que são mais as públicas, que elas têm ainda um problema muito sério de infraestrutura. Mas esse é um ponto também que eu quero mencionar, que é importante, é que no que assim, tem um estudo que foi feito pela Ana Amélia Camarano, que ela fez um censo das instituições de longa permanência no Brasil há anos atrás. Eu desconheço hoje se tem algum estudo que atualizou o dela para mostrar como é que está a infraestrutura hoje. E lá atrás a gente conseguiu ver com o estudo dela que as instituições públicas, né, filantrópicas, elas tinham de fato uma estrutura mais precária comparada com a do setor privado. Kênia, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala do envelhecimento, a discussão ela costuma se centrar muito nessa questão de custos fiscais, na sustentabilidade dos sistemas, assim que nem tu falou. Tu falou também muito da questão de gênero, que eu achei extremamente interessante, mas eu gostaria de te perguntar se tem mais alguma coisa que a gente deixa de enxergar quando a gente trata o envelhecimento só como um problema de gasto público. Bom, aqui também tem alguns pontos importantes, assim, eu vou voltar primeiro no ponto que eu já falei que, a gente precisa pensar muito nos investimentos da saúde que a gente realiza ao longo da nossa vida. Então investir em saúde hoje, né, quando a gente é mais jovem, e também investir na saúde dos idosos, implica em reduções de gastos com saúde para tratar de problemas mais complexos e mais caros. Então quando estou falando investimento em saúde, é promoção e prevenção aqui. Então a gente está envelhecendo, essa é uma realidade, e a questão não é mais se vamos envelhecer, né, mas como a gente vai envelhecer. E esse como, ele envolve a realização de investimentos na atenção primária, né, na questão da saúde pública que eu mencionei antes, que são questões relacionadas a saneamento básico, à própria escolaridade. Então, se o gestor público, ele corta o investimento na atenção primária, né, hoje, para poder economizar, o que ele está fazendo é apenas contratando, entre aspas, aqui, uma internação caríssima em UTI daqui, né, a alguns anos. Então, é uma troca que a gente faz que ela simplesmente é uma troca que não é favorável, né, do ponto de vista de contas, né, de financiamento. Então, tratar o envelhecimento só como um problema de caixa, né, de recursos, faz com que os governos cortem exatamente onde eles deveriam investir, para evitar complicações, né, da saúde dessa população idosa. Então, e a outra questão que é importante aqui, é a gente precisa, eh, assim, o envelhecimento populacional, na verdade, ela é a nossa maior conquista em saúde pública e saneamento do último século. A gente começa o processo de envelhecimento, uma das principais, razões em que isso acontece é quando a gente melhora lá atrás alguns indicadores de saúde pública, né. Então, assim, envelhecer é uma conquista, né, não é um problema. Então a gente não pode olhar para o envelhecimento como sendo um problema para a nossa vida, como sendo um problema para a nossa sociedade. Na verdade, é um resultado que a nossa sociedade fez para casa em algumas partes e conseguiu desenvolver isso. Então o erro não está em envelhecer, mas se tá a gente manter um sistema de saúde, desenhado ainda no século passado, focado apenas, né, no tratamento das doenças agudas, quando na verdade o tratamento hoje está mais relacionado com doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas precisam, na verdade, de ter um acompanhamento, longitudinal, um monitoramento longitudinal desses indivíduos, né, para poder evitar que essas doenças, elas se agravem. Então, para isso, aí eu volto a dizer, parece que tá sendo um mantra isso aqui, mas gente, isso é verdade. A gente tem que fazer investimento na atenção primária. O investimento tem que vir aqui na promoção da saúde e na prevenção mesmo. Então, quando a gente olha só para o gasto, a gente deixa de enxergar o idoso como participante ativo da economia. Então, assim, isso é um outro ponto também que as pessoas têm que levar em consideração. O idoso, quando ele está saudável, ele consome, ele viaja, ele empreende e muitas vezes ele passa, inclusive, a ser uma rede de apoio, né, dos netos para que os filhos possam sair para trabalhar. Então ele tem um papel ativo, um papel, importante na sociedade, ele não é uma pessoa ali encostada, né, e assim, o quão ativo esse idoso vai estar, vai depender de quão saudável ele vai estar. Então a saúde, né, ela também é um investimento, não só para os jovens, para a gente envelhecer de forma saudável, mas para a gente poder também ter e manter idosos cada vez mais saudáveis, né, porque eles têm um potencial muito grande de movimentar a economia, mas isso só vai acontecer se houver saúde. Então, um idoso doente, ele é um custo, mas um idoso saudável, ele é um motor para a economia.
É muito interessante quando você fala sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente tende a focar mais nessa parte negativa, né? Poxa, o Brasil está em envelhecimento, isso é um gasto, mas na verdade a gente tem que enxergar como que isso também é uma grande conquista e como que a gente também, né, se as políticas públicas forem implementadas de maneira adequada, como que o idoso também pode ter um papel ativo para a própria economia. Então, assim, ao longo da sua trajetória, né, com essa avaliação de políticas públicas, você trabalhou justamente com essa tentativa de transformar evidência em decisão. Na prática, eu queria saber qual que costuma ser mais difícil, né? Produzir evidência de qualidade ou fazer com que ela realmente influencie as políticas públicas? As 2 coisas elas são complexas, assim, então produzir, evidência de qualidade, ela depende não só da metodologia que a gente emprega, mas também da disponibilidade de dados publicamente disponíveis, né, assim, tipo, dados que estão ali, que a gente consiga pegar na internet mesmo, assim, em sites oficiais e de boa qualidade. A sorte nossa é que no Brasil, a gente tem sistemas, né, de informações bem organizados, isso é verdade também para a saúde, e que permite a gente produzir boas evidências. Claro que tem algumas restrições, por exemplo, dados longitudinais, a gente ainda tem um problema, mas dados que a gente consegue fazer análise em cross-section, enfim, para vários anos, a gente tem muita fonte de informação. Mas a minha experiência, essas evidências por si só, elas não vão se traduzir em uso direto para os formuladores de política. Então, muitas vezes, a evidência não chega na ponta, né, nos gestores, porque a gente, né, a gente pesquisador, a gente entrega um artigo, às vezes, de 30 páginas e cheios de regressões, de estatísticas, que o formulador ele não consegue, naquele momento, ali, com pouco tempo que ele tem, de ler e digerir aquilo para transformar aquilo numa resposta para produzir uma política. Então, ele precisa de ter um resumo ali executivo de uma página que diga: olha, se você investir tanto nessa política, você vai economizar tanto e vai salvar tantas vidas. A questão é, né, assim, a dificuldade é transformar essa ciência complexa, cheio de modelos, em algo que seja, né, de recomendações mais factíveis ali para o gestor que está na ponta. Então, para melhorar o uso dessas evidências, isso é um ponto que eu acho importante, a gente tem que ter um diálogo próximo com os formuladores de política, tanto no processo de desenho, mas também na implementação e monitoramento dessas políticas. Então, assim, eu dou um exemplo para vocês, assim, no próprio GESC, né, a gente tem pesquisas com parcerias muito próximas com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Saúde, né, que é da área da saúde suplementar, né, do setor privado, e com algumas operadoras, né, de planos de saúde. E isso mostra para a gente o quanto que é relevante essa proximidade, para poder, né, ajudar a traduzir os nossos resultados para esses formuladores. Então, a nossa pesquisa ela mudou muito o perfil quando a gente desde sempre teve, sabe, essa parceria, assim, essa proximidade, mas a gente cada vez mais ela tenta trazer esses formuladores para dialogar junto com a gente, não só quando os resultados da pesquisa estão prontos, mas também, durante o processo, sabe, assim, muitas vezes a gente mudou o rumo de uma análise, porque a gente viu que a política tinha uma outra nuance, que aquilo que a gente estava fazendo não ia responder absolutamente nada do que não é do que eles queriam, mas do que seria relevante do ponto de vista do sistema. Então, muitas vezes, a gente pensar somente na caixinha, né, da universidade, pode não ser factível, né, para que os formuladores de política utilizem nossos resultados. Então, é importante ter essa parceria muito próxima. E outro ponto é que a evidência científica, e isso é um ponto importante, eu vejo isso nas minhas aulas, né, que eu dou aula para gestores, né, gestão de saúde. Eh, assim, a evidência científica ela não vota e ela não sofre pressão popular. Então, por exemplo, a evidência pode mostrar que é eficiente fechar um hospital, né, de pequeno porte no interior, que não está conseguindo trazer muita resolutividade e trazendo pouco resultado para aquela sociedade, e concentrar os recursos em um hospital regional de referência bem equipado. Tecnicamente, isso é perfeito, mas politicamente, para o prefeito daquela cidade, fechar um hospital pode ser um suicídio político. Então, fazer evidência e influenciar a política exige também que a gente tem que entender como que o gestor vai lidar com essas pressões, né, que o pesquisador não tem, que a gente não tem, e como que a gente pode fazer com que essas políticas se transformem de fato, desculpa, com que essas evidências se transformem de fato em política, de forma factível, mostrando para a população aqueles resultados, e não é algo trivial.
E um outro grande desafio, né, para fazer a evidência influenciar a política é a questão do tempo. O tempo da pesquisa acadêmica é um, e o tempo para promover a política, que a resposta que o gestor quer é outro. Então, muitas vezes, né, para a gente poder produzir um resultado, isso leva meses, anos para poder coletar o dado, rodar o modelo, publicar o artigo, que demora é um processo bastante longo. Só que o tempo do gestor público, ele é de urgência, ele chega e fala: "Eu tenho uma crise sanitária hoje e eu preciso tomar uma decisão até amanhã". Então, se a academia não conseguir entregar respostas no time da gestão, a política ela será feita sem evidência. Então, a gente tem que estar o tempo todo ali tentando, né, conversar com esses gestores, estar o tempo todo tendo essas parcerias para que a gente já consiga trazer as respostas mais de imediato quando isso for necessário. E respostas que de fato sejam traduzidas, né, para aquele gestor com uma política factível, né, que ele consiga de fato traduzir aquilo para o sistema de saúde que ele gere, né, ou que seja municipal, estadual ou no nível federal. No Mind Behind Policies, a gente tenta entender como que as percepções elas moldam as decisões das instituições. Na tua experiência, que tu acabou de falar, né, dessa questão dos tipos de evidências que existem, qual tu acha que mais frequentemente muda a decisão da política pública? Dados econômicos, resultados em saúde ou as narrativas que conseguem traduzir esses dados? Minha resposta vai ser muito parecida com a anterior, assim. Todos esses indicadores, eles são relevantes na decisão e até um pouco parecido com o que eu tinha falado. Então, de que adianta a gente pensar numa política que tenha bons resultados de saúde, mas ela não é possível de ser implementada porque os custos são impeditivos, né? E, além disso, ter só os resultados, ele não é suficiente para que essas políticas sejam implementadas. Aí tem a ver um pouco, como eu falei antes, assim, essas narrativas, né, elas são importantes para mostrar a viabilidade, a efetividade daquela política e a aceitabilidade daquela política na população, né. Como que a gente vai alcançar aquela população, conseguir né, traduzir esses resultados para a população que vai ser, né, atingida com aquela política, o alvo daquela política. Então eu entendo que essas dimensões elas são igualmente relevantes. Então na economia da saúde, né, é uma coisa que a gente analisa é se uma política ela vale a pena, ou seja, ela é custo efetiva, e de outro lado, a gente também tem que analisar de forma concomitante ali, se a gente tem dinheiro para pagar, ou seja, qual que é o impacto orçamentário daquela política. Então você pode ter uma vacina nova, que ela é muito boa para a saúde, ela traz resultado super importante, mas ela custar o orçamento inteiro do estado. Então, ou seja, essa política ela não vai sair do papel. Então, né, porque você tem que pensar também em outros setores, né, que o estado vai ter que investir também na saúde, né. Então é por isso que o dado de saúde e o dado econômico, eles precisam estar junto ali na tomada de decisão. Então o gestor, né, público, ele precisa desse dado econômico, dessa informação para mostrar a viabilidade econômica daquele projeto, né, daquela política. Ele precisa do resultado em saúde para convencer a área teórica, né, ali, né, relacionada mais à secretaria, ao Ministério da Saúde, mas ele precisa também de narrativa para convencer o eleitor, né. Então a evidência científica, de novo, ela não ganha eleição e ela não engaja a população. Então a narrativa, e hoje é uma coisa que tem sido muito discutido na área acadêmica, né, assim, a gente precisa traduzir o nosso conhecimento, né, aquela planilha de Excel, aquele resultado de um software estatístico, em uma história, né, de impacto na vida real das pessoas. Então a gente vê isso claramente quando o SUS, ele precisa decidir se incorpora um medicamento inovador e de altíssimo custo. Então o resultado em saúde está lá, o remédio salva a vida. Mas o dado econômico mostra que o impacto orçamentário pode quebrar o sistema e faltar dinheiro para fazer as coisas mais básicas na área da saúde. Então, a narrativa, ela entra com a pressão ali da sociedade e das famílias do paciente. Então, se nós, como cientistas, não dominarmos essa área, então a gente pode também né, ser sobreposto, né, como é que fala? Tô com a palavra aqui na cabeça. É como se fosse uma avalanche em cima da gente. A gente precisa conseguir sobrepor a esse discurso, né, que é o discurso, do senso comum. Então a decisão final do gestor, ele vai ser sempre um malabarismo muito difícil entre essas 3 forças, e a gente precisa trazer insumos para conseguir discutir ali com a população.
Então a decisão, ela envolve também a consulta pública, escutar a população. E muitas vezes a população, ela pode ter ela não tem às vezes o conhecimento de todos os dados que ela precisa para tomada de decisão. E muitas vezes ela está pensando ali só de um lado ali da política. Não estou dizendo que não é relevante não, é muito importante que tenha uma participação mais proativa da população na tomada de decisão. E a gente tem isso no Ministério da Saúde, quando você faz avaliação de tecnologia em saúde, você tem a parte técnica e tem a parte de consulta popular que ajuda na tomada de decisão. Mas para que a sociedade ela consiga, né, trazer informações relevantes e consiga fazer a pressão de uma forma mais adequada e justa, ela precisa também estar bem informada. E é nosso papel levar essa informação para a sociedade também. Eu acho isso muito interessante sobre como que a narrativa ela impacta o design mesmo das políticas públicas. Você falou aqui pra gente nesse podcast o quanto que a vacinação no Brasil, ela é muito bem sucedida, né? O modelo é muito bem sucedido. Isso tem muito a ver com o Zé Gotinha mesmo, né? Que É. também foi essa, né, criou um grande engajamento da população com a própria vacinação. Bom, agora olhando tanto para o presente quanto para o futuro, tem alguma escolha que os países latino-americanos ainda tratam como um gasto de saúde, quando talvez devesse ainda ser entendido como um investimento? Bom, esse é um ponto, assim, que eu vou antes de responder estritamente a pergunta, eu acho que é importante falar que a saúde, né, ela afeta o bem-estar dos indivíduos de forma direta, né, ou seja, afeta a nossa qualidade de vida instantaneamente ali, você tá saudável, você tá apto para fazer todas as suas atividades de lazer, você não tá sentindo dor, você tá bem. Mas ela afeta também de forma indireta, né, na medida em que indivíduos saudáveis têm maior chance de participar da força de trabalho e têm maior produtividade, né. Então, existem evidências empíricas mostrando, né, que uma população saudável, ela tende a ter maior crescimento econômico, né, ou seja, a gente cresce mais, o PIB, né, tende a crescer mais, e a gente apresenta melhores indicadores de desenvolvimento econômico também. Então, quando a população é saudável, não tem esse trade-off, né, assim, entre saúde, investimento em saúde e crescimento. É o contrário, essas coisas se complementam. E tem algumas escolhas, assim, né, que a América Latina acaba fazendo, né, e o Brasil, acho que é onde eu me sinto mais à vontade de falar, que ainda trata como um gasto, mas que a economia da saúde já mostrou, né, que são investimentos de alto retorno, né. Uma coisa que o Brasil conseguiu fazer é mudar o foco do cuidado, ou seja, ver a atenção primária como investimento, então a gente muda o foco do cuidado, que antes era um modelo mais focado no hospital, por um cuidado, isso principalmente no SUS, tá, gente? O setor privado está começando já a fazer esse movimento também, mas o SUS, nesse caso, ele foi pioneiro no Brasil nisso, e de trazer esse modelo focado na atenção primária, né, que é com a estratégia de saúde da família. Então, muitos países latino-americanos, eles ainda direcionam a maior fatia do orçamento para alta complexidade e infraestrutura hospitalar, tratando a atenção primária como custo, né, básico, um custo obrigatório. Só que, na verdade, a atenção primária é um grande investimento, né, com maior taxa de retorno para o sistema. Então, uma atenção primária resolutiva evita que o paciente chegue à urgência ou desenvolva complicações que custam mais para o sistema de saúde. E a outra questão está relacionada também à prevenção, né, e ao acompanhamento, melhor monitoramento das doenças crônicas não transmissíveis. Aí eu estou falando mais por causa da questão do contexto do envelhecimento. Então, programas de prevenção à obesidade, hipertensão, diabetes e saúde mental, muitas vezes são os primeiros a sofrer cortes em momentos de restrição fiscal. E aqui no Brasil não foi diferente, gente. Uma coisa assim que vou dar um exemplo que aconteceu, não vou lembrar exatamente em qual governo, mas eu acho que foi antes da pandemia, que foi cortes, né, por conta de crise fiscal. Uma das coisas que mais cortou na saúde foi o programa eh, me- eh, eh, programa de distribuição de medicamentos, tem um nome, gente, esqueci o nome. O programa de distribuição de medicamentos, né, de subsídio de medicamentos, principalmente medicamentos relacionados a algumas doenças como diabetes, hipertensão. E aí você está fazendo um corte ali, que é um corte para poder resolver um problema fiscal, mas esquecendo que isso vai trazer implicações no futuro próximo para o sistema de saúde, porque você não vai poder deixar essa pessoa morrer, você vai ter que ter um atendimento.
que vai ser muito mais caro que é o cuidado hospitalar. Se eu não levo o medicamento para essa população para ter um melhor controle dessa doença, eu estou provocando custos mais elevados lá na frente. Então, é uma economia meio porca. Então, assim, na hora que você vai pensar em fazer cortes, né, por crise fiscal, enfim, isso acontece, a gente tem que pensar que áreas que você vai priorizar e pensando nas consequências que isso vai trazer. Porque na hora que a conta, lá na frente, quando isso estourar, a conta vai ser muito mais elevada do que a economia que fez aqui com o corte desse programa, que é um programa fundamental em termos de controle, né, dessas doenças. Então, esse é só um exemplo para mostrar para vocês o quanto que isso é relevante. Então, as doenças crônicas, elas não quebram apenas o sistema de saúde, elas também quebram a economia do país. Porque uma pessoa que está com uma doença crônica não controlada, ela também não consegue produzir. Então, as pessoas que estão doentes, elas faltam ao trabalho, produzem menos, se aposentam precocemente por invalidez, né? Então, investir na prevenção, ela é literalmente investir na produtividade, na força de trabalho nacional. E aqui eu queria fazer, assim, vocês podem até cortar depois, se quiser, eu queria fazer só um comentário que tem a ver com a Covid, assim, naquela época a gente estava discutindo a questão de fecha ou não fecha a economia, a gente tem que pensar na economia, depois a gente pensa na saúde, não existe esse trade-off. Ali era uma questão seguinte, se você não tentasse controlar aquela propagação do vírus ali com os instrumentos que a gente tinha à época, né, não tinha tanta coisa ainda para ser feita antes da vacinação, a economia ela não ia andar. Aí é só para você ver nos locais que quebraram. O Brasil tem um exemplo muito bom que foi o caso de Manaus. Quando Manaus colapsou, porque o sistema não estava dando conta mais, não tinha comércio que funcionasse ali, não tinha absolutamente nada funcionando naquele local. Então a economia foi totalmente abalada. Então, assim, tomar uma decisão pensando nesse trade-off é uma decisão completamente equivocada. Uma população doente, ela não produz. Uma população doente, ela não consome. Então, investir na saúde, ela é um investimento. E isso é um fato. Então, não existe esse trade-off. Pelo contrário, a saúde ela é um grande propulsor aí do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico. Perfeito, Kênia. Bom, agora no final a gente gostaria de fazer uma pequena dinâmica de encerramento com você para o nosso podcast, que se chama Curto Circuito, em que basicamente a gente faz uma pergunta curta e você tem que responder com o que vem aí na sua cabeça. Eita. Primeira pergunta. Um livro, filme, série ou música que mudou a sua forma de pensar? É a pergunta mais difícil do podcast. Bom, gente, primeiro, eu sou péssima de memória, eu não consigo guardar absolutamente nada, eu consigo guardar, assim, um conjunto das coisas, experiências que eu tive. Mas uma coisa que eu pensei muito, assim, que eu acho que pode vir, né, a ser importante, não sei. Eu gosto muito de livro ou série de história, documentários, tá? E por quê? Como pesquisadora, né, assim, professora, eu acredito que olhar para o passado da nossa sociedade é a única forma da gente não repetir os mesmos erros no futuro. Então, estudar como a sociedade lidou com, né, com crises no passado, como, por exemplo, crise econômica, uma pandemia, é o que vai ensinar a gente, né, a desenhar políticas públicas, né, melhores hoje para não repetir os mesmos erros. Então, mas eu sou uma consumidora mesmo, assim, de documentários. Então, eu não tenho um nome em particular, um livro em particular. Eu amo documentário, eu amo história. Tipo, eu quero relaxar, eu abro aqui meu Netflix, vou ver qual documentário que tem lá. Ou mesmo no YouTube também tem vários documentários interessantes. Históricos. Concordo com você, inclusive. Agora, qual que você acha que é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer mais? Bom, tem a ver com o que eu trabalho, tá? Assim, como que a minha atitude afeta o próximo, assim. E tem a ver com o contexto atual. Então, isso é a essência da saúde pública e da economia social. Então, quando eu decido não me vacinar ou quando eu exijo uma liberdade absoluta, né, que rompe o pacto social, eu estou afetando o direito do outro. Então, a gente precisa resgatar a ideia de cidadania coletiva e pensar mais em como que a minha atitude vai afetar o próximo. Também concordo muito. E uma curiosidade sobre ti, Kênia. São duas. Uma é que meu primeiro vestibular foi para odonto. Na época era vestibular, tá, gente? Eu sei que não tem nada a ver com o que vocês fazem agora, que é o Enem. E eu desisti, eu já tinha feito a inscrição, desisti antes da prova e no ano seguinte eu tentei economia. E o mais engraçado é que eu fugi naquela época da área da saúde, mas acabou que o destino me puxou de volta, né? E hoje eu sou professora de economia da saúde. E a segunda curiosidade, é a primeira vez que eu participo de um podcast. A gente fica muito feliz, então, de ser essa sua estreia, né, nos podcasts.
E a última pergunta que a gente tem para você é: qual que é um breve conselho que você tem para a juventude? Aí vou puxar para o meu lado também, investir em saúde e educação, escolaridade, né. Então esses são os principais componentes do capital humano e que vocês vão levar para a vida de vocês. E quando eu estou falando em saúde, isso é também um ponto importante, eu estou pensando em todas as dimensões da saúde, a saúde física e sobretudo, né, hoje que é a saúde mental. Sem saúde a gente não tem qualidade de vida e a gente não produz, a gente não se diverte. E a escolaridade ela vai abrir portas, né, ela vai permitir a gente a ser um melhor cidadão, usar melhor os recursos disponíveis na sociedade e melhorar a posição da gente no mercado de trabalho. Então essas coisas para mim elas são complementares. Kênia, a gente agradece demais pela tua participação hoje, por todas as respostas que tu deu pra gente, por toda essa tua energia, foi incrível realmente. E é uma honra ser o primeiro podcast que tu participa. E sem dúvida, todo mundo que nos escutou vai sair desse episódio entendendo muito mais sobre economia, desigualdade, envelhecimento e políticas públicas e como tudo isso está profundamente conectado e moldam a forma como a gente vive, envelhecemos e acessamos a saúde pública. Então, muito obrigada de verdade. Bom, eu que gostaria de agradecer o convite, assim, foi um prazer enorme participar, desse podcast, assim, acho que foi um final de tarde aqui delicioso, assim, com vocês, e espero ter atendido a expectativa de vocês e ter contribuído para esse debate, e me coloco à disposição para outros que tiverem, assim, gostei da experiência. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, Kênia. Bom, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Minds Behind Policies podcast e nós te esperamos no próximo. Contamos com as suas 5 estrelinhas por aqui e também o seu follow nas redes sociais. Nós somos @Minds Behind Policies nas plataformas de áudio e do Instagram. E por fim, esse episódio foi roteirizado por Ana Luísa Neves e apresentado por Ana Luísa Neves e Júlia Rampelotto. Muito obrigada pela atenção.